Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Bom, na aula de hoje, na verdade, no vídeo que estou gravando hoje, o meu objetivo foi gravar uma resolução de uma questão da disciplina de circuitos, para que vocês possam fazer uma espécie de revisão, né, para a prova que vocês vão fazer ao longo dessa semana, certo? Obviamente, a questão não é a mesma da prova, né, mas vai poder auxiliar vocês a reforçar os procedimentos de resolução que já foram ensinados em sala de aula e que vão também ser utilizados durante a resolução da prova, ok? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, com a questão, né, que eu vou resolver, bem como com a resolução, mas antes eu vou pedir apenas para vocês se inscreverem no canal, onde eu vou postar vídeos regularmente com resoluções de questões, até mesmo com outros temas, como, por exemplo, envolvendo investimentos no mercado financeiro, que, se vocês tiverem, né, interesse, vocês também podem assistir. E também curtam o vídeo, comentem, tanto comigo em sala de aula, quanto aqui mesmo, aqui embaixo, tá? Que com esses comentários, com essas críticas, a gente consegue melhorar a qualidade dos vídeos e cada vez mais melhorar, né, o ensino de uma forma geral, ok? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês um vídeo bastante rapidinho, de um exemplo, tá? Envolvendo análise nodal. Muito bem. Eu tenho um circuito aqui, tá? Que tem duas fontes de tensão, uma de 1,5 volts, uma de 9 volts, um resistor de 100 ohms e outro resistor de 200 ohms. E o que eu peço para vocês é identificarem, tem um errinho aqui, tá? Faltou um FI aqui. Eu peço também desculpas pela qualidade do scanner, tá? Não ficou muito bem, mas eu acredito que dê para ler. Identificar as correntes nos resistores de 100 e 200 ohms. Então, para a gente poder resolver essa questão e calcular os valores dessas correntes, a primeira coisa que a gente precisa de fazer é estabelecer valores para os potenciais nos nós dos circuitos e estabelecer direções para as correntes que nós desejamos calcular. Então, eu vou redesenhar o circuito aqui, ok? E vou colocar um zoom aqui para vocês, tá? Para vocês poderem ver com mais detalhes, né? O circuito, bem como os potenciais que eu coloquei e as resoluções, tá? Só um minutinho. Muito bem. Então, aqui eu redesenhei o circuito, eu omiti, tá, as unidades de tensão e resistência, apenas para o circuito não ficar muito poluído, mas a gente tem aqui as fontes de tensão e aqui os resistores. Eu estabeleci como potencial de referência, que é aquele potencial zero, a partir do qual nós vamos calcular as tensões, esse nó aqui embaixo. É claro que, quando eu falo esse nó aqui, gente, lembrando que o nó não é simplesmente um ponto. Todo esse ramo aqui, ó, é considerado o mesmo nó, porque estão todos no mesmo potencial. Então, todas as tensões que eu for calcular vão ser calculadas em relação a esse nó. Se eu achar uma tensão positiva, ela está maior do que o valor da tensão desse nó. Se eu achar uma negativa, está menor. Então, por exemplo, eu vou chamar esse nó aqui em cima de VA, o nó entre o VA, o nó entre a fonte de 9 volts e o resistor de 200 ohms eu vou chamar de VB, a corrente no resistor de 100 ohms eu vou pressupor que o sentido dela é de cima para baixo, no de resistor de 200, de cima para baixo também, e com isso eu consigo começar a fazer meus cálculos. Toda fonte de tensão, pessoal, ela estabelece a diferença de potencial entre os seus terminais. Em outras palavras, essa fonte de tensão de 1,5 volts necessariamente diz que a diferença de potencial desse ponto aqui e esse ponto aqui tem que ser 1,5. Logo, se desse ponto para cá, lembrando que a barrinha menor indica um potencial menor e a barrinha maior indica um potencial maior, significa que desse ponto para esse ponto, eu tive um acréscimo de 1,5 volts. Em outras palavras, o meu VA está 1,5 volts acima de zero. Logo, o valor do meu VA é 1,5 volts. Para calcular a corrente no resistor de 100 ohms, você tem que calcular a diferença de potencial em cima do resistor e dividir pela resistência. Como que a gente calcula a diferença de potencial em cima do resistor? Você coloca o valor do potencial onde a corrente está entrando, menos o valor do potencial onde a corrente está saindo. A corrente está entrando aqui, o valor do potencial é VA. E ela sai aqui, o valor do potencial é zero. Então, vai ser VA menos zero dividido por 100. Então, a gente tem aqui VA menos zero
dividido por 100. Qual que é o valor de VA? 1,5. Dividido por 100, 0,015 amperes. Percebam que eu achei um valor positivo. Significa que eu acertei o sentido da corrente. O VB, já está até a conta aqui. Mas vamos, explicar um pouquinho melhor. 9 volts é a fonte de tensão que está entre VA e VB. Logo, a diferença de potencial entre VA e VB necessariamente é 9 volts. Eu já sei que o potencial VA é 1,5. E eu sei que de VA para VB eu tenho uma queda de 9 volts. Porque eu estou com o traço maior aqui em cima e o traço menor aqui embaixo. Potencial maior aqui em cima e menor aqui embaixo. Logo, o meu VB está 9 volts abaixo, então é 1, abaixo de VA. Então vai ser 1,5 menos 9, que vai dar menos 7,5 volts. O que é esse menos 7,5 volts? Quer dizer que o valor é 7,5 volts, porém o potencial está abaixo desse nó de referência. A gente pressupôs que o nó de referência está em 0 volts, então o meu potencial, a gente calcula, o resultado, a gente dá como menos 0,5, menos 7,5 volts, desculpe. Para calcular a corrente, o processo é o mesmo que para calcular o I100, que é a corrente que passa no resistor de 100 ohms. O I200, que é a corrente que passa no resistor de 100 ohms, vai ser o potencial onde ela está entrando, VB, menos o potencial que ela está saindo, 0, VB menos 0, VB, dividido por 200. VB dividido por 200 é menos 7,5 dividido por 200, que dá menos 0,375 amperes. O que quer dizer esse menos? Significa que o valor da corrente realmente é esse daqui, 0,0375, porém o sentido dela é o contrário do que eu pressupus no início. O seu sentido da corrente é I200, é estar de baixo para cima. Professora, preciso de mudar o desenho aqui? Não. Porque a sua conta está de acordo com o desenho. Então, eu consigo, a partir da sua conta, inferir que a corrente está de baixo para cima. Você precisa deixar dessa forma. Porque se você mudar o sentido, as suas equações não vão mais fazer sentido. Porque lembra que a equação da corrente é a tensão onde a corrente entra, menos a tensão onde ela sai, potencial, na verdade, dividido pela resistência. Então, eu tenho esse valor aqui, e a resposta final, apenas resumida aqui para vocês, é VA 1,5, VB menos 7,5, e 100 0,015 e 200 menos 0,0375. Com isso eu consigo inferir os valores, consigo inferir as direções das correntes. Ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Vejam ele quantas vezes forem necessários. Bons estudos e uma ótima prova. Até mais.